Voltamos então para o segundo bloco do programa Direito e Deveres, Cidadania e Ação. Hoje entrevistando o Dr. Ricardo Caires, perito judicial, e que está nos trazendo alguns esclarecimentos importantes a respeito da perícia, da prova pericial e da sua importância. No bloco anterior, doutor Ricardo, nós estávamos conversando sobre degravação e transcrição, né? E aí você nos explicou que praticamente é a mesma coisa, só que um é uma nomenclatura usada na área policial e a outra na área jurídica, né? Isso. Bom, e aí a doutora Tatiana levantou uma questão de que, às vezes, essas mensagens trazem alguma confusão, às vezes uma pessoa, eventualmente, pode ser até prejudicada ou condenada ou ser sancionada por uma má interpretação nas mensagens quando elas são transmitidas por várias pessoas. Como é que fica a questão da ética? A ética é uma coisa que me assusta hoje porque existe crise ética em todos os setores da sociedade. Como é que fica a ética do perito no meio da perícia, onde nós temos o perito, temos um assistente técnico, né? E às vezes há até um choque de interesses nas manifestações de ambos, né? Como é que fica a questão ética nisso aí? Na questão das transcrições, podemos utilizar a degravação. A ética, na verdade, ela não existe no meio criminoso. A preocupação que acontece para nós. Quando existe essas interceptações sobre mensagens de grupos criminosos, que são 10, 15 pessoas, e já houve muitos dos casos qual tem atuado, e pegamos e mostramos para o juiz, que uma pessoa tentou prejudicar um integrante que não queria fazer mais parte e começou a utilizar e envolveu até em questão de homicídio, com o qual mesmo não fazia parte. Isso que é a grande briga nossa para demonstrar que as transcrições sobre BBM, essas questões de mensagem de texto, ela não personaliza, não temos condições de colocar uma pessoa atrás das grades. Não podemos falar do modus operandi. Questão que houve a questão da apreensão da droga, um outro tipo dessas coisas. Mas o que devemos pensar? O que é? A questão, como ela está sendo recebida. Qual o perito que recebeu? Foi a polícia? Qual é o arquivo? A HDML? Como é que está sendo conduzida? Exatamente. Onde que entramos na questão da ética. A ética é isso. Aí a perícia oficial vai reduzir a termo aquele trabalho, vai abrir prazo para a perícia assistente analisar e, se houver algumas falhas da perícia oficial, o perito assistente vai fazer um parecer técnico e vai falar assim, caro colega, reduz a termo, faz o laudo e vem fazendo os apontamentos aonde tem os erros. São chamados quesitos, né? São elaborados os quesitos, tanto os quesitos suplementares, que após os quesitos ora apresentarem em primeira parte. Para dirimir alguma dúvida que tenha ficado. Isso. A questão da ética, não sei se teria a questão da ética, assim, que eu falo é o sigilo que você tem que guardar o que o seu cliente te traz. E a questão da ética profissional, eu acho que funciona da seguinte maneira. Ali o perito está para fazer o seu trabalho. Se ele se corromper, é cadeia para ele, pronto, acabou. Ele tem que ser afastado e não trabalhar mais. Eu creio que deve ser dessa maneira. E a questão, a ética de quem está fazendo, não existe a ética, porque são tudo criminosos. O que nós temos que atentar, o que acontece? Neste meio, a gente não tem que pegar pelo calor, pelo modus operandi. Começar a destrinchar o que está acontecendo. Essas informações que ora está sendo trazida para as autoridades são verdadeiras. Porque neste meio, induz muitas pessoas. Já precisei ser mãe, estava gestante, internada, acabou sendo presa porque estava o nome dela lá e ela nunca teve acesso. Então temos que tomar muito cuidado com essas chamadas transcrições. E só ressaltando, a degravação é um termo utilizado pela polícia. O certo é transcrição, que o nosso dicionário deixa expresso. Você está falando dessa questão de codificação de tudo. Muito tem me intrigado nos processos hoje trabalhista e previdenciário a utilização dessas mensagens realmente do WhatsApp, onde as pessoas fazem o print da tela, a cópia da tela e colocam. E a gente sabe que isso é muito fácil de ser alterado, de ser manipulado. Posso utilizar até um caso recente que eu estou atuando, está em segredo de justiça até, mas eu vou, sem citar o nome das partes, colocar. Onde a pessoa tirou a foto, alterou o nome da mensagem e está acusando a pessoa por um assédio sexual.
na Justiça do Trabalho, o patrão de um assédio sexual. E como, né, combater esse tipo de prova? E tudo bem, nós estamos com as perícias, nós estamos com a assistência técnica, está com todos os pedidos, mas como inibir esse tipo de provas no processo? Como conduzir isso para um juiz, no caso, a parte que não tem o conhecimento? Então, nesse caso, o que a pessoa vai ter que fazer? Contratar um perito particular, habilitado para estar fazendo isso, fazer toda a análise do material, que hoje está fácil até na questão do Facebook. O que chega no nosso escritório, a pessoa montar uma página e começar a atuar como um pedófilo, vai incriminar uma outra pessoa. Então, aqui que a pessoa... Cria um perfil falso. Exatamente. O que essa pessoa precisa fazer? Contratar um perito particular, esse perito reduzir tudo a termo, pegar os números dos telefones, fazer toda a perícia e levar ao Ministério Público. Ou levar ao advogado, e o advogado entra com a ação. Aí dali começa todo o trabalho pericial. Vai ser analisado as origens de qual telefone, aí fica fácil. Para ver se realmente, se aquele telefone, aquele número daquele telefone recebeu aquela mensagem. Aí nós pedimos o ofício, nosso perito, ofício para a telefonia, a Vivo, a Nextel, qual for, eles vão nos transmitir todo o arquivo. Aí onde entramos fazendo a perícia. Aí aquele arquivo é trazido para o processo, tanto o perito oficial e o assistente, onde nós entramos naquela questão. Como o perito assistente é bom estar. Tanto as duas partes, porque se houver qualquer erro, porque o juiz está ali. Mesmo que o juiz está vendo que o perito está atendendo para um lado obscuro, o juiz sabe. Ele vai descartar, vai ficar com aqueles dois. Se aqueles dois também, vai ficar só com um. Então, é necessário ter todo esse argumento, todo esse aparato, né? os três peritos no caso, né? Que é das duas partes, o perito oficial, para chegar no resultado. Mas para inibir essa questão, está muito difícil. A tendência é cada vez piorar. Porque porque a gente esbarra num sigilo dessas mensagens, como advogado, quebrar esse sigilo para conseguir de qual telefone foi enviado, até porque não consta o número nessas imagens. Exatamente. Vem só a foto com o nome, o horário da mensagem, muitas vezes não vem nem data. Exatamente. Né? E como que a gente vai quebrar esse sigilo da telefonia para conseguir fazer essa prova, né? Então, neste caso, essa prova é ilícita. Ela não tem todos os requisitos para que se levar ao juiz para condenar uma pessoa, nem mesmo para ser aberto um inquérito. Então, de antemão, esses documentos, ela já se torna ilícito. Então, já não tem condições você incriminar alguém com um documento desse. O que nos aparece muitas das vezes até o número do telefone, a foto, o perfil, o nome. Aí sim, fazemos todo o trabalho. Montamos o laudo e pedimos para tanto o Facebook, quem administra, nos fornecer todos os registros, CPF, quem cadastrou, qual computador que foi, recebeu. O IP. Exatamente, temos condições de analisar tudo isso. Né? Então, é fácil, mas quando essas mensagens recebidas só com uma foto e não tem as características de quem está mandando no telefone, isso daí já não tem validade nenhuma. Está cheio de vícios, então a justiça não aceita. Doutor Ricardo, o perito está colocado na legislação como um auxiliar da justiça, correto? É isso? Muito bem. E lógico que um laudo pericial tem uma força muito grande. Agora, só para o telespectador ficar esclarecido. O juiz é obrigado, ele está vinculado ao resultado de uma prova pericial ou não? Vou esticar um pouquinho a pergunta. Vamos lá. O perito, o juiz, pode se louvar num parecer de um assistente técnico e desprezar o resultado do perito que ele mesmo nomeou? Sim, claro. Esclarecer o telespectador. Então, vamos lá. Isso que eu falei de antemão, na primeira parte, que é necessário ter o perito assistente. Porque quando eu falei, tem os três peritos. Do requerente, do requerido e do juiz. O juiz só vai analisar tudo que está sendo levado. Se tem coerência que o perito está levando para ele. Porque o juiz tem o poder da decisão. Ali, como falou, então, para auxiliar, somos olhos da justiça, somos um farol. Diz que a justiça são cega, nós peritos somos o farol da justiça. Então, estamos para isso. Mas o juiz tem todo o poder de não aceitar. Já houve casos que eu entrei, já tinha passado 3 peritos.
tanto oficiais e assistente técnico. Ou seja, isso acontece muito. Porque, igual eu falei bem no primeiro bloco, tem que tomar muito cuidado, principalmente no perito assistente. Que hoje você entra na internet e tem perito assistente para tudo que fazer. Isso é perigoso. Porque é esses peritos que entram e começam a colocar vício, colocar dúvida, bagunçar. Porque realmente é muito caro o trabalho pericial. E muitas das pessoas que entram na parte para contratar um perito, ela já não tem mais condições. Porque já teve muitos casos com taxas processuais, o próprio advogado. Então, isso vem prejudicar muito. Muitas pessoas acabam sendo condenadas, perdendo até imóvel, que eu já vi, por causa disso. Que entrou um assistente, manobrou, e a pessoa acabou perdendo. Eu dou até o caso da Só, a cantora, trabalhei no caso dela, no imóvel. Teve a arrematação e hoje estamos brigando na justiça para tentar reaver o imóvel. Por quê? Por falsos profissionais. Ou seja, não sejam nem falsos profissionais, são profissionais, mas tendenciados para o mal. Falta de ética que foi cogitada. Exatamente, né? Falta de ética. Na área de imóveis, uma perícia, uma avaliação mal feita de um imóvel pode acarretar um prejuízo muito grande para o executado. Exatamente. E uma vantagem muito grande para... muito nos casos de leilão, de rematação. Né? Hoje um imóvel ele vale 100 mil no valor venal, hoje ele vai para leilão a 30 mil. E tem pessoa especializada a só rematar imóvel assim, sendo que o imóvel da pessoa vale 700, 800 mil. Por isso que voltamos a falar, é necessário ser o perito assistente. Mas eu deixo um conselho a todos, verificar a origem desse perito. Né? Que o perito advogado, ele trabalha em conjunto. Sim. Né? É isso que é o grande segredo de um grande resultado. Né? Muito bem. Ricardo, muitas vezes a gente acaba ouvindo na mídia já esclarecimentos, até acompanhamos os noticiários onde você participa também falando de elucidações sobre alguns casos, sobre provas, sobre tudo. Muitas vezes a gente também vê, vou até utilizar o caso da Mércia Nakashima, onde teve um auge numa prova pericial e essa prova pericial, na verdade, pelo que consta, nunca foi aos autos a respeito de umas algas, de uns cristais e que não, agora achamos realmente. Isso, na verdade, nunca apareceu nos autos, nunca constou. A mídia... Né? Por um lado, tem um fator positivo pelo clamor popular nestes casos, mas também não é uma faca que atua na contramão da investigação e até na apreciação dessas provas para o perito? Então, podemos falar na questão de um rapaz aqui em Guarulhos que aconteceu, ele foi confundido com o maníaco de Guarulhos. O que a mídia fez? Pegou um retrato falado mal feito e jogou. Tal cor, a estatura dele, o que aconteceu? E começou o clamor para fazer a prisão dessa pessoa. O que aconteceu? Esse rapaz estava no Capão Redondo, vindo da casa do irmão dele, 8 rapazes pararam e começou a bater nele. Só porque ele era negro, pobre. E a altura mais ou menos a estatura coincidia, mas o perfil do rosto dele totalmente diferente. Correu, ele também não foi o único, foram 7 pessoas nos procurar. E esse nós levamos até a mídia, foi gravado até para a Record, sobre esse caso. O que acontece? O clamor da mídia tem que tomar cuidado, igual a doutora falou realmente. Ela tem os dois lados, o bom e o ruim. Tendencia, não tendencia muitas vezes? Muito, exatamente, muito. Acaba influenciando na decisão da população, condenando muito inocente. Eu tenho participado de casos que pessoas foram condenadas por clamor público, não por provas periciais e prova consistente, fatos relevantes, né? Foi por clamor para fazer justiça porque a mídia está fazendo. Então, temos que tomar muito cuidado sobre isso, o que é levado à mídia. Realmente, então nós podemos perceber, a perícia é importante, sem ela muitos casos talvez não fossem elucidados, né? Ou teria um desfecho diferenciado se tivesse... Agora, o fato de ter uma perícia não quer dizer de que haja a segurança de que o resultado melhor foi alcançado. Né? Temos isso porque temos a influência da mídia, temos a influência dos maus peritos, temos a questão da ética.
Então, é tudo meio complicado, né? É uma balança, né? É uma balança. Mas eu tenho... Tem que buscar o equilíbrio. Exatamente. Nos casos que temos trabalhado, igual o Dilane Ungoli, que está aí no Brasil todo vendo, o mundo vendo, o que aconteceu? Nosso trabalho com o perito assistente mudou toda a situação. Erros gritantes que o judiciário deixou, nós mostramos. Estamos vendo aí o que está acontecendo, né, por falhas. Então, eu falo aqui, a prova pericial é de suma importância, é necessária. E a questão da ética? É isso aí. Complicado. A ética tem que ser inabalável. Exato. Doutor Ricardo Caires, muito obrigada pela participação, pelas elucidações. Doutor Clóvis, muito obrigada pela companhia nesse programa. Lembrando, o site do doutor Ricardo Caires é www.ricardocaires.peritojudicial.com. Lá tem bastantes informações, é um site bem dinâmico, tem os vídeos das elucidações que ele faz. E o nosso site, o nosso e-mail é o direitosedeveres.tvdestaque@proleges.com.br. Se não nos assistir neste domingo, estamos com você na terça-feira na reprise. Muito obrigada, até o próximo programa. Obrigado. Obrigado e até uma próxima. Até, obrigado.